E aí pessoal, tudo bem? Paz do Senhor para todo mundo aí que estiver me ouvindo. A minha oração é que esse vídeo chegue em todas as pessoas que Deus tem um propósito e que Deus possa falar ao coração e à mente de cada pessoa que esteja ouvindo. Porque o meu objetivo aqui não é encher linguiça, não é perder tempo, não é ganhar likes, não é ganhar seguidores, mas sim compartilhar a palavra do Senhor da maneira que, como Ele tem falado comigo e me ensinado, eu tentar transmitir da melhor maneira possível. E como eu sempre digo aqui, normalmente quando eu leio um livro, eu gosto de pegar e fazer o resumo dele aqui na live, para transmitir aquilo que eu tenho aprendido da parte do Senhor. E esses dias eu tenho lido o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. É um livro muito bom, na verdade eu não li, eu ouvi porque ele está no YouTube, é um audiobook, você pode procurar e eu recomendo você ler. Ao invés de ficar lendo livros de 4 passos para a prosperidade, como ser bem sucedido na carreira, na família, no ministério, ou sei lá mais o que, buscar livros de pessoas de Deus, de pessoas de referência, que fizeram a obra de Deus com poder no passado e que a mensagem que pregaram ainda é uma mensagem poderosa e atual. Porque a palavra de Deus ela não muda e a palavra de Deus ela é sempre atual. E aqueles que ousaram pregar a palavra na sua época, mesmo que com perseguição ou com crítica, eles deixaram uma mensagem que ecoa aí para a eternidade, digamos assim, porque ela é sempre atual. E eu gosto muito de ouvir pregadores antigos, não antigos no sentido de ultrapassados, mas antigos daqueles que realmente faziam a obra de Deus, que amavam ao Senhor, que estavam dispostos a dar sua vida pelo Evangelho, que se sacrificavam, que pregavam uma palavra de uma maneira pura, sem fazer, como que eu vou dizer assim, negociar a palavra, sem contaminar a palavra com a cultura, com o lucro ou até mesmo para querer ter seguidores e aplausos. Muitos dos pregadores hoje, eles querem ter aplausos, eles querem ter status. Alguns não estão nem buscando o dinheiro, mas estão buscando o status. Então, procuram pregar uma palavra que alegre o povo, ou procuram pregar uma palavra que fale de si mesmo. Mas eu, como sempre digo aqui, eu gosto de pregações e de palavras, e é o que eu procuro fazer. Uma palavra que leve a pessoa a Deus, leve a pessoa a pensar no eterno, e não pensar em idolatrar um homem ou uma mulher, não pensar no aqui, agora, mas sim na eternidade. E eu quero fazer um resumo rápido daquilo que eu aprendi com este livro. O porquê tarda o avivamento. Nós sempre buscamos o avivamento, nós pregamos sobre avivamento, não é? Aqueles cultos que se pregam avivamento são cultos emotivos, são cultos fervorosos, mas cadê esse avivamento? Que nunca vem. Ou quando vem apenas umas gotas. Você vê uma manifestaçãozinha de Deus aqui, uma manifestaçãozinha ali, mas aquele avivamento pleno, verdadeiro, que esperamos, de ver o poder de Deus operar na igreja, as pessoas se arrependerem de seus pecados e terem suas vidas transformadas, os pregadores pregarem a palavra de maneira pura, temor de Deus caindo nas pessoas de maneira que abandonem o pecado e tenham uma vida de santidade, milagres acontecendo, libertações acontecendo, dons espirituais em operação, ambientes sendo libertados, vidas sendo transformadas, isso daí pouco acontece. E embora a gente fale, a gente acredite e a gente sonhe com ele. Então eu fiz aqui um resumo, não é, daquilo que aprendi. Um dos motivos que este avivamento falta é uma falta de comprometimento nosso com a causa. Porque nós oramos, nós acreditamos, nós pregamos sobre o assunto, mas não existe aquele comprometimento, sabe? De tomar aquela causa como sua. E não, eu vou orar, eu vou buscar, e enquanto não acontecer, eu não vou sossegar.
Igual aquela parábola que Jesus conta, não é? Que chega um visitante na casa do rapaz lá e ele vai no seu vizinho, não, preciso de pão, e o vizinho, não, eu já estou dormindo, e ele insiste até que o vizinho fala, bom, para esse cara parar de encher minhas paciências, eu vou lá e vou dar o pão que ele quer. Ou como o caso da viúva, que Jesus diz que o juiz não obedecia a Deus, não temia os homens, não temia a Deus, não respeitava os homens, mas a viúva ia lá, me faz justiça, até que um dia ele falou, para essa mulher parar de me importunar, eu vou fazer justiça. Jesus falava isso, não é? Lucas 19, com o intuito de ensinar que devemos orar sempre, sem cessar. Ou seja, não há em nós um comprometimento com a causa. Não, eu vou buscar o avivamento, eu vou buscar até ele vir. O que está faltando na minha vida que atrapalha o avivamento de chegar? O que está faltando na minha igreja que atrapalha? Eu vou pregar sobre isso, eu vou consertar aquilo, eu vou fazer um jeito, enquanto este avivamento não vir, eu não vou sossegar. Como disse Paulo lá aos seus discípulos, eu vos gerei, não é? Vamos gerar aquilo lá, um comprometimento de buscar, de pregar, de consertar o que está atrapalhando para que este avivamento venha. Falta um comprometimento. Nós queremos, mas queremos. É igual aquele camarada, né, que não ganha um salário mínimo, mas sonha em ter um carro de luxo, né? É um sonho, um dia eu vou ter uma Ferrari, mas não tem habilitação, não sabe dirigir, não guarda R$ 1 nem para comprar uma bicicleta, quando muito para comprar um carro importado. É apenas um sonho, uma ilusão. Beba água sempre, faz muito bem. É apenas uma ilusão, e isso não é um comprometimento real. E Deus não trabalha onde há ilusão, Deus trabalha com aquilo que é fato, onde há comprometimento. Uma outra coisa que falta é o espírito de oração. Você vai falar, pastor Cris, mas você fala direto nesse negócio de oração. Você fala da palavra, você é repetitivo demais. Aí tem que ser, porque uma das coisas que são fundamentais no verdadeiro avivamento é a oração. Se você estudar a história dos avivamentos, movimento pentecostal, o avivamento de Gales, ou qualquer outro, mesmo avivamento produzido por David Brenner lá entre os Peles Vermelhas, qualquer lugar que você vê, avivamento das Ilhas Fiji, de Cali, você vai ver que existia um comprometimento do povo de Deus com a oração. E a oração hoje é algo negligenciado nos nossos dias. Negligenciado. Como falei agora de pouco, né? Paulo falando aos discípulos, eu vos gerei. Quando eu falo de oração, estou falando aquela oração que nós vamos gerar algo para o reino de Deus. Orar com intensidade, orar com desejo. Não, eu vou orar até ver isso daqui se cumprindo. Orar horas, orar dias, orar com angústia. Não é? Quantas pessoas hoje já não sabem mais o que é ter aquela comunhão tão tremenda com Deus, que Deus divide o peso de seu coração com ela e ela está orando de maneira angustiante, de maneira nervosa, até ver o cumprimento daquilo lá. David Wilkerson, na sua mensagem Um Chamado para a Angústia, e aliás, abrindo um parênteses aqui, David Wilkerson, você deve ouvir um pregador como esse, é bênção, ao invés de ouvir os coaches da fé aí. E ele fala que quando Deus ele quer revelar, fazer algo na terra, primeiro ele se comunica com uma pessoa de oração, para que aquela pessoa de oração gere aquilo em oração. Então, uma das coisas fundamentais é a oração. E eu estou falando oração intensa, oração verdadeira. Hoje nas igrejas quase não tem mais reuniões de oração. Você chama para a gente no monte orar, você vai achar pouca gente. Ou tem aquelas pessoas que vamos pedir uma bênção aqui, pede oração para isso, aquilo. Não que você não possa pedir oração, porque o avivamento faz parte, né, a manifestação de bênçãos. Mas eu estou dizendo, falta um comprometimento com a oração. Levantarmos um pouco mais tarde, mais cedo, dormirmos um pouco mais tarde, para que haja de fato um tempo de qualidade com Deus em nossas vidas. Um dia eu acordei de madrugada para atender as crianças aqui, não me lembro o que aconteceu. Eu estava muito com sono, muito cansado, e tudo que eu queria era voltar a dormir. Até comecei a orar um pouco, mas dormi de novo. Só que naquele momento eu percebi uma coisa. Tudo que eu queria era voltar a dormir. Estava muito cansado e muito sono.
E eu percebi como eu estava distante do propósito de Deus. Eu comecei a lembrar dos heróis da fé, dos reformadores, daqueles cristãos que não dormiam, se afligindo por causa do pecado da sociedade, se afligindo por falta da manifestação de Deus em seus dias, e oravam de madrugada intensamente, e oravam dias. E eu pensei, puxa vida, ao invés de eu estar me afligindo por causa do pecado da sociedade, ao invés de eu estar me afligindo pela manidão da igreja, ao invés de eu estar me afligindo pela mediocridade da minha própria vida, eu quero dormir de novo. O que vamos ter? Não vamos ter nada, vamos ter o que já temos. A vida de oração que temos leva a gente a ter aquilo que a gente tem. Não adianta a gente culpar. Eu lembro de um dia que eu fui orar numa casa e eu falei, olha, se chegar gente aqui, eu prego. Se não chegar ninguém, eu vou pegar e vamos orar. Todo mundo ok. E começamos a orar, tal. Não deu 5 minutos que eu estava orando, o pessoal um olhando para o teto, outro olhando para o relógio. Sim, Senhor, verdade, Deus. De repente alguém estava amém, bem mais alto que eu, para ver se eu me tocava e parava de orar. Então eu parei de orar e falei, estou indo embora. Ah, mas não vai ficar com café? Não, não vou ficar. Porque as pessoas vão ficar falando, né? Ah, mas Deus não opera igual antigamente. Ah, mas deve ser alguém que tem pecado. Mas não vê que Deus não opera porque não tem oração. Não tendo oração, você não gera nada de Deus para a sua vida. E daí vai culpar porque Deus não opera porque esse tem pecado, porque aquele fez não sei o quê? O que vai me levar a isso? Então a falta de comprometimento com a oração. A falta de comprometimento com a palavra, de novo, mas que cara repetitivo que esse cristiano falando de novo sobre a palavra, toda a pregação dele ele fala isso, mas tá de brincadeira. Pois é aquilo que precisamos corrigir. Não adianta eu falar algo que não vai ser útil. Não é? Eu trabalho com pintura, hoje eu trabalho sozinho, eu já disse isso, mas às vezes você colocava alguma pessoa a trabalhar menos experiente e o serviço não ficava de acordo, e a pessoa estava feliz achando que estava fazendo tudo certo. Mas você chegava e falava, não, meu parceiro, você precisa fazer um recorte reto, aquele ali ficou torto, precisa colocar uma fita ali no rodapé, precisa lixar melhor essa massa corrida, não pode deixar o esmalte escorrer, não pode passar o compressor tão fino que não dê brilho e nem tão grosso que escorra, enfim, tem que corrigir. Para que a coisa fique boa. Se eu me tornei um profissional, porque no passado alguém me corrigiu. E se hoje eu estou pregando a palavra, porque alguém também me corrigiu. E porque dei ouvidos ao Espírito Santo também, para que ele corrigisse. Então nós precisamos corrigir aquilo que está errado nos nossos dias. E como que corrigimos? Através da palavra. A igreja hoje ela não é comprometida com a palavra. A maioria das pessoas não conhecem aquilo que creem, não conhecem os princípios básicos da fé, não conhecem os princípios básicos da palavra e, consequentemente, vivem quebrando os princípios de Deus. Aí falamos, por que Deus não opera na igreja? Porque existe tanto pecado na igreja como existe no mundo. E por que existe tanto pecado na igreja como existe no mundo? Porque o cristão não conhece a palavra. Simples. A Bíblia diz, procura provar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da justiça. Precisamos conhecer a palavra para que possamos manejar esta palavra. Ou então nós estaremos aqui perdendo nosso tempo. As pessoas querem formar igrejas poderosas baseadas em fábulas, baseadas em loucuras, em visões, baseados em sonhos, baseados em emoções. Isso não funciona. Nada vai acontecer se não tivermos a palavra para ser o fundamento da nossa vida. Houve um tempo na igreja que muitas pessoas pregavam, não, porque a letra mata, então nós não precisamos conhecer a palavra, é só ter espírito. Mas se você não conhece a palavra, você não vai poder julgar. A Bíblia diz que nós devemos julgar os espíritos, provar os espíritos. Aí existe uma manifestação ali, você vai achar que é de Deus e pode ser uma manifestação demoníaca. Ou o contrário, é uma manifestação demoníaca e você vai achar que é de Deus, né? Ou uma manifestação de Deus e você vai achar que é demoníaca. Enfim, não conhece a palavra para julgar. Está um dom operando, você não sabe se é um dom do Espírito ou se é um dom demoníaco. Igual já vi pessoas dizer, olha, o fulano tem um dom tão espetacular que ele não precisa ler a palavra, Deus fala pessoalmente com ele. Mentira, é uma pessoa endemoniada. Precisa.
Precisamos ter a palavra como o fundamento de nossas vidas. E a falta de comprometimento que o cristão tem com a palavra hoje é que gera toda esta moanidão que a igreja tem. Porque não conhece a palavra, não conhece os princípios, não segue nada, mas se diz cristão e está absorvendo todas as coisas do mundo, não é? Todas as coisas do mundo. Pega uma festa junina, que era uma festa pagã, que foi lá da época dos druidas, que faziam festa da colheita, sacrifício e tudo mais, e coloca dentro da igreja. Ô mundo, pode vir que nós temos o que você tem. Pegamos, vamos fazer um baile gospel, vamos fazer isso, aquilo, tudo para chamar a atenção do mundo, mas isso não resolve. Precisamos ter a palavra. A palavra precisa ser o cerne da nossa vida, o fundamento. E muitas pessoas no mundo, a única Bíblia que ela lê é a sua vida. A sua vida tem que ser uma pregação da palavra. Muitas pessoas, o único versículo da Bíblia que elas vão ler é a sua vida. Aí se a sua vida não reflete a palavra, aí fica difícil, né, parceiro? Aí a coisa complica, se a vida do cristão não reflete a palavra. E como que vai refletir aquilo que ele não conhece? Não é verdade? Uma outra coisa, uma falta de comprometimento com a mensagem. Como eu acabei de falar, muitas pessoas só vão ler a Bíblia através da sua vida. Outros só vão ouvir a palavra através daquilo que pregamos. Que pregamos na igreja, que pregamos numa live, como eu estou fazendo agora, ou num vídeo aí no YouTube, que pregamos no dia a dia enquanto conversamos com as pessoas, ou enquanto entregamos um panfleto na rua, e que pregamos com o nosso modelo de vida. Porque, para falar a verdade, o nosso modelo de vida, ele fala muito mais do que a nossa boca. Porque eu conheço pessoas que pregam ousadamente, já vi pessoas que pregam ousadamente, mas a vida dela é um lixo. E deve para uma pessoa, e deve para outra, e sacaneia uma pessoa, e mente para o outro, e dá calote no outro, e trai o outro. E é dado a pornografia, e é dado a prostituição, e é dado a vícios. Ou tem uma vida totalmente podre, uma vida totalmente aquém do que a palavra ensina, mas quer pregar. Não funciona. A sua vida é uma pregação. E nós temos que ter um comprometimento com a mensagem. Por quê? Os profetas, não é? Elias, Eliseu, João Batista, o próprio Jesus, os apóstolos, eles pregavam uma palavra que ela trazia confronto ao ser humano. Por isso as pessoas os odiavam. Eu não quero com isso dizer que nós temos que ser aquela pessoa chata, aquela pessoa insuportável, que vai estar sempre se metendo na vida dos outros e querendo dar palpite no que os outros estão fazendo e enchendo as paciências, não é? Que vive contra tudo e contra todos. Não, mas nós temos que pregar um evangelho puro. Porque com o passar do tempo, o que nós, Igreja do Senhor, começamos a fazer? Querer pregar um evangelho que agrade as pessoas. Vem para a minha igreja que você vai ser abençoado. 4 passos para a prosperidade divina. Hoje teremos o baile gospel para chamar os jovens. Festa junina gospel. Pegamos o quentão que vai cachaça e fazemos o crentão que não tem cachaça. Oh, benção. Isso é ridículo. Essa que é a realidade. Isso é ridículo. E queremos fazer isso para agradar as pessoas, para que a mensagem se torne agradável. Mas nós não temos que pregar uma mensagem agradável, nós temos que pregar aquilo que a Bíblia ensina. Existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, mas fomos reconciliados em Cristo. Nós temos que pregar o evangelho verdadeiro, que o homem é pecador, que toda a nossa justiça é como trapo da imundície, mas que Jesus pagou o preço para nós, para que tenhamos livre acesso ao trono de Deus. O que foge disso é ilusão. Muitos pregadores estão levando pessoas para o inferno, porque iludem essas pessoas com um evangelho açucarado, mas é um evangelho que não leva a salvação, porque não leva a pessoa ao arrependimento, porque não leva a pessoa a enxergar os seus pecados e enxergar que existe um Deus santo, um Deus de misericórdia, mas um Deus de justiça também. E, consequentemente, essas pessoas não se voltam para Deus e nunca são salvas, porque foram enganadas. Mas quando você tem um comprometimento com a mensagem e prega esta mensagem, mesmo que perca popularidade, mesmo que perca alguns seguidores,
mesmo que se torne o antissocial, o impopular, mas pregar uma verdadeira mensagem, porque é esta mensagem que vai levar as pessoas até Deus e a Jesus Cristo e consequentemente a salvação, e é essa que vai trazer a manifestação da glória de Deus. Nós precisamos parar de pregar para agradar as pessoas. No decorrer dos anos, a igreja quis agradar as pessoas com sua pregação. Isso não funciona. Nós temos que procurar agradar a Deus. O que a palavra de Deus diz sobre este assunto? Então, amém. Olha, e ao vivo é isso aí. Ó, tem toquinho do WhatsApp. Então, a mensagem tem que ser algo baseado na palavra de Deus e não algo para agradar os ouvidos, para agradar o coração, para trazer seguidores. Mas eu consigo muitos seguidores, eu consigo igreja lotada, eu consigo seguidores no Facebook, no YouTube, no Instagram. Beleza, mas e pessoas, seguidores para Cristo? Temos conseguido? Temos enchido a igreja, mas será que vamos encher o céu? Porque aqui é passageiro. O que fazemos aqui nessa terra é passageiro. Esta igreja aqui, local, é passageiro. Nós precisamos pensar a nível de eternidade. E é uma coisa muito cruel quando nós pregamos apenas para agradar o aqui agora, para ganhar aplauso, para ganhar like. E esquecemos que estamos lidando com a eternidade das pessoas. Lembrando novamente que quando eu estou dizendo pregar, não estou dizendo apenas o pastor, o pregador, mas a nossa vida, ela é uma pregação. Então, um comprometimento com a mensagem. A mensagem da cruz, dizia Paulo, é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que creem, ele é o poder de Deus. Ela é escândalo para os judeus, ela é vergonha para os gentios, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Então, amém? Um comprometimento com a verdade. Um evangelho açucarado, ela não leva ninguém a Deus, porque ela alimenta a vaidade da pessoa, ela alimenta apenas as emoções. Falta hoje pessoas consagradas assim. Pregadores, e pregadores que eu digo não apenas líderes, não é? Como eu falei agora de pouco, a nossa vida é uma pregação. Falta isso. No passado, quando os nossos irmãos eram considerados gente chata, gente antissocial, né? Crente é tudo chato, crente é tudo ignorante, crente tem resposta para tudo. Mas eles pregavam com sabedoria a palavra de Deus e as pessoas que vinham para a igreja de fato se convertiam, de fato eram salvas. Hoje pregamos de maneira açucarada, para agradar ao ego das pessoas, para agradar à vaidade das pessoas. Enchemos a igreja, mas poucas dessas pessoas são salvas, porque a maioria das pessoas que se dizem cristãs não tem diferença nenhuma entre elas e o mundo. E a Bíblia diz, farei diferença entre o que me serve e o que não me serve. Por que diferença? Porque aquele que serve a Deus, ele vai refletir o Evangelho, ele vai refletir a palavra, e aquele que não serve vai refletir o mundo. Do mesmo jeito que você vê muitos artistas que dizem que se converteram, mas continuam com a vida do mesmo jeito. Então falta gente consagrada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós possamos ser essas pessoas consagradas que vão fazer a diferença. Temos comprometimento com a realidade. Porque não adianta a gente ficar, como eu disse agora há pouco, com muitas fábulas, baseando em visões, baseando em emocionalismo, ou porque eu senti um arrepio enquanto eu orei, ou fui lá e caí, ou porque não sei quem está tremendo. Eu já vi tudo isso acontecer, já vi pessoas rugindo igual leão, batendo os braços como se fosse uma águia, apesar que a águia não tem braço, né? Tem asa, e o ser humano não tem asa, tem braço, mas enfim, já vi muita coisa, gente caindo, visões, emoções, pessoas estufando as veias tal, e gritando, e eu percebo que a maioria dessas pessoas, não estou criticando ninguém, mas eu percebo que a maioria dessas pessoas chega um tempo que se afastam do Evangelho, se afastam da igreja, se decepcionam com a igreja, se decepcionam com pessoas, porque
a sua fé estava baseada numa emoção. Não que Deus não possa dar emoção, não que Deus não possa dar visão, mas a sua fé estava baseada na emoção e não na palavra. Como o tema nosso aqui é avivamento. Muitas pessoas esperam um avivamento por visões que ouviram. O Brasil é celeiro de missionários, uma terceira onda do avivamento, mas não tem um fundamento na palavra. É apenas um mundo de ilusão. Nossa, porque somos mais do que vencedores e Deus vai nos exaltar e passa ano e entra ano e sai ano e Deus não exalta nada. Não está na hora de você colocar sua vida em ordem, sua cara no pó e falar: Senhor, o que está acontecendo? O que eu preciso mudar? Onde que o Senhor quer que eu chegue? O que eu estou fazendo de errado? Enfim, entendemos a realidade que vivemos, entendemos o que a palavra de Deus diz sobre essa realidade e entendemos aonde o Senhor quer nos levar. Não é? Eu falei agora de pouco, a terceira onda, não é de avivamento que muitos profetas falaram, mas a Bíblia nos diz que Deus não nos dá o Espírito em medida. Então quando você recebeu o Espírito Santo já está tudo aí. O que você precisa é fazer essas águas se movimentarem. Através do jejum, através da oração, através da palavra e através da pregação. Seja pregando numa live, seja pregando num culto, seja pregando para as pessoas na rua, ou seja até mesmo pregando com a sua vida. Porque não adianta nada, como eu falei agora de pouco, pregarmos maravilhosamente bem, mas a nossa vida ser um lixo. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque o meu objetivo não é julgar ninguém, até porque quando eu trago uma palavra, eu não estou acima daquilo que estou falando. Apenas o Senhor já falou comigo e eu estou transmitindo para outras pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós possamos ser essas pessoas que vão gerar o avivamento e que possamos viver o verdadeiro avivamento, que possamos viver a palavra de Deus e orarmos, buscarmos a face do Senhor e nos comprometermos com Ele, até que a glória de Deus venha e encha toda a nossa vida. Como diz o profeta Joel, e eu termino com isso: volte-se para mim de todo o coração, com oração, com jejum, com prantos, enfim, chore os ministros de Deus, o sacerdote, voltou ao Senhor de todo o coração. Quem sabe Ele não deixará sobre si, não deixará uma bênção, não é? Vamos nos voltar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade, ao Senhor e a sua palavra. Quem sabe Ele não manifeste a glória dEle nos nossos dias, como manifestou no passado, no dia em que homens e mulheres de Deus comprometidos com a verdade viveram. Amém? Eu oro para que esse vídeo chegue nas pessoas que Deus tem um propósito. E se essa palavra falou com você, eu peço para que você compartilhe, para que fale com outras pessoas aí. Se quiser dar uma sugestão, falar alguma coisa comigo, pode me chamar aí no privado ou mesmo aí nos comentários, terei todo o prazer em atender. Entre no meu canal aí, Cristiano Rodrigues, no YouTube, se inscreva no canal, ore por nós e fiquem com Deus e até a próxima semana. Ou até o próximo vídeo.